Boa noite a todos. Vamos seguir aqui na nossa meditação do livro de Romanos. E aqui estamos usando também um livro do irmão Bruce Anstey, que é um comentário dele. E hoje tem um tema aqui: Itinerário de Paulo, capítulo 15, dos versículos 14 a 33. Antes de tudo, vamos dar uma lida na palavra de Deus, nessa parte aí. (14 a 33). George, você quer ler, George? Pode ser? Pode, sim. Tá boa a letra aí para você? Quer que aumente mais? Tá boa. Pode ficar à vontade. Você vai colocar o versículo ou para ler o texto? Ah, apareceu aqui Pronto, agora. eu não tinha compartilhado não. Obrigado. Deixa eu abrir a tela aqui. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como vós, para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Lírico tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tenho já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco. Quando partir para Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque, se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluindo isto, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós,
irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Joel, tá com a mão levantada? Perguntar alguma coisa? Acho que ele baixou já. Então vamos lá aqui. Esse é o itinerário de Paulo, né? Esta última sessão é suplementar à doutrina anterior na epístola. Paulo informa os santos romanos de suas circunstâncias pessoais e suas intenções no serviço em relação ao Evangelho, nos lugares que estão além. 2 Coríntios, capítulo 10, 16. Assim, ele encerra a epístola declarando suas razões para escrever a eles e expressa seu grande desejo de visitá-los. Ele explica que não lhes escreveu por causa de alguma falta particular da parte deles, mas simplesmente para comunicar-lhes o evangelho que pregou entre os gentios, prometendo que quando chegasse a eles, lhes daria a plenitude da bênção de Cristo. Versículo 29. O que ele não expôs nesta carta. Esta é uma referência à verdade do mistério, que foi uma revelação especial dada a ele e a outros apóstolos e profetas. Efésios, capítulo 3, versículo 5. Para comunicar aos santos. Ele menciona isso no capítulo 16, versículo 25. Os versos 14 e 15, ele disse: Eu mesmo estou persuadido a vosso respeito, irmãos meus, que também vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de toda ciência e capazes de admoestar uns aos outros. Mas vos escrevo em parte, mais ousadamente, como trazendo-vos isto de novo à memória, por causa da graça que me foi dada por Deus. Vemos disto que Paulo estava convencido de que os irmãos em Roma estavam em um bom estado, cheios de bondade, e assim receberiam suas admoestações. Portanto, ele escreveu a eles com considerável ousadia.
ele também estava confiante de que eles eram cristãos maduros e bem capazes de admoestarem-se mutuamente em amor, e assim orientarem-se em relação às dificuldades que pudessem surgir entre eles, sem que ele estivesse presente para fazê-lo. Este é um sinal de uma assembleia saudável. Paulo, portanto, não tinha intenção de chegar a eles como árbitro ou regulador. Os que se imaginam ser árbitros ou reguladores podem causar dano entre o povo do Senhor. Não é que uma assembleia não possa pedir ajuda e conselho, mas, sob condições normais, as assembleias locais devem resolver suas próprias dificuldades no temor de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Uma assembleia que habitualmente tem seus problemas resolvidos por irmãos de outras localidades pode perder a bênção prática e a educação espiritual que o Senhor pretende para eles no problema. Dá uma paradinha aqui se houver algum comentário. Vou só marcar aqui. Interessante, irmão Bruciano, ter mencionar acerca do estado espiritual da Assembleia em Roma, que eles estavam cheios de bondade e cheios de toda ciência, e assim eram capazes de admoestar uns aos outros. Então, isso é um ponto muito importante, porque não basta só conhecimento para se poder admoestar uns aos outros, ou ciência, né? É necessário que haja bondade, porque tu pode falar uma verdade em um estado de espírito errado. Pode demonstrar um irmão com a verdade, mas num estado de espírito inadequado. E isso não vai trazer bênção, não vai trazer crescimento. Isso antes pode até criar um cisma na Assembleia. Então, como é importante e sensível essas questões, a gente, além da verdade, da ciência, do conhecimento, é necessário o estado de espírito adequado também. E é interessante esse ponto também que ele menciona sobre irmãos de outras assembleias serem acionados com frequência para estar resolvendo problemas de uma assembleia local. Não que não possa pedir ajuda a irmãos de outras assembleias. Pode-se, como indivíduos, sim. Mas o que não deve ser frequente. Por quê? Porque se Deus está permitindo, o Senhor está permitindo determinadas situações numa assembleia local, Ele quer, com aquelas determinadas situações, dar crescimento através da prática, né? Do exercício prático. Então, Ele quer exercitar aquela assembleia naquela questão, e assim vai haver crescimento de todos.
Mas se tu pega algo um modo de resolver a questão como foi resolvido em outra assembleia local, nem sempre isso vai dar certo. Porque nas coisas do Senhor não tem, como se chama assim, os advogados chamam jurisprudência. No passado isso foi tratado assim, então agora nós vamos tratar do mesmo modo, porque é parecida a situação. Não, não tem isso. Cada situação é única, tem detalhes que não são exatamente iguais aos detalhes de outra assembleia local. Então é importante que os irmãos entendam isso, que nós entendamos isso e que busquemos sempre diante do Senhor, que a Assembleia pertence a Ele, né? O que fazer? Isso é muito importante, sabe? Porque aí vai haver um exercício, um crescimento espiritual, né? E aí sim vai ser muito, muito precioso o que vai resultar disso, né? Nos corações de todos, né? Vai haver edificação com isso. Fazer uma aplicação dessa última parte que o irmão Weber falou, né, que sobre a questão da Assembleia, no caso, né, e fazer uma aplicação trazendo para os nossos exercícios de fé diários, nossa vida cristã de piedade diariamente, né? Porque a gente sabe que nós temos a nossa vida cristã, assim, né, como assembleia, e quando a gente fala assembleia, a gente sempre está falando daquilo que é mais coletivo, né? Está ali, tem ali os irmãos, a comunhão, né, toda o andar ali disso que a gente, da Assembleia, que a gente também conhece como corpo de Cristo, né? Então, e a Assembleia, claro, local representando, sendo um testemunho aí, né, disso que é muito mais amplo, né? Estou dizendo que a Assembleia é o corpo de Cristo, mas ela é um testemunho local, né, desse corpo de Cristo, que a gente sabe até que hoje está arruinado. Mas eu queria trazer essa aplicação para a nossa vida individual, né? Porque quando ele fala isso, eu pensei sobre quantas vezes nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, né? E muitas vezes a gente trata de, muitas vezes, correr atrás de uma ajuda de um irmão, né? De um irmão que sabe mais, aquele irmão que tem a resposta para tudo, e a gente corre atrás desse irmão ou dessa irmã, vamos dizer assim, também as irmãs às vezes, né, vão para outras irmãs, e não vai primeiro ao Senhor e à sua palavra. Então, eu aplicando para a nossa vida, né, para a nossa vida em particular, de cada um, isso é um ensinamento também para nós, né? E nas nossas dificuldades, nossos problemas, as nossas ansiedades, tudo, como fala a palavra de Deus, lançai, né, sobre ele as vossas ansiedades. Então, o primeiro a quem a gente deve ir, a quem a gente deve recorrer, é o Senhor Jesus e a sua palavra. Aí sim, depois vem os irmãos, claro, as irmãs, aqueles irmãos que ajudam muito, né? Que também tem esse dom, tem o dom de pastor, de cuidado, né? E tudo mais, o Senhor vai usar também. Mas, com relação à nossa atitude, primeiro, eu creio que a gente tem que ter esse exercício de, primeiro, buscar o Senhor, né, e a sua palavra, quando estamos em situações que a gente precisa de uma resposta, ou precisa de uma ajuda, ou precisa de seja lá o que for, para nos guiar, vamos dizer assim, né? Então, primeiro, o Senhor é sempre importante. Só estou fazendo uma aplicação aí, porque no caso aí do texto, está se aplicando mais a uma assembleia, mas eu lembrei disso, que isso pode ser aplicado também para a nossa caminhada individual, né? Cada um sabe, né, individualmente o que
quem sabe mais o que está se passando é a pessoa em si, né? E o próprio Senhor. O Senhor sabe até muito mais do que nós mesmos, né? Então, quem melhor do que ele para que a gente vá recorrer primeiro, né? Ele que sabe até mais, muito mais do que a gente, o que se passa no nosso interior, no nossos pensamentos, no nosso caminhar. Às vezes a gente pensa que um caminhar nosso tá certo, tá correto, uma atitude, um pensamento, e o Senhor sabe muito mais. E ele às vezes sabe que não está correto e vai corrigir, né? Acho que tem provérbios que falam, né, assim, né, que o homem faz planos, né? Mas né, o proceder ou o final vem do Senhor, né? A aplicação, vamos dizer assim. Eu que não estou lembrando muito bem aqui de provérbio, depois se algum irmão conseguir lembrar desse provérbio, fala assim. Então, eu queria só fazer pegar esse pensamento aí e trazer também para a gente, né, individualmente, no caso. Tá levantando a mão, é? E esse aspecto da gente levar tudo para o Senhor, tanto as nossas questões individuais como da Assembleia Local, também vem por essa questão de que, diferentemente da administração do período da lei, onde tinham, né, aqueles cargos, aqueles representantes do povo, que no caso são os sacerdotes, e, e tudo como era, né, antes, e agora com a dispensação da graça, que tem essa nova administração, essa nova forma, que é a casa de Deus, né, aqui nesse mundo, a igreja de Deus, de como ela é feita a sua administração para com o Senhor. Isso nos mostra a maturidade que é necessária a gente ter para com o Senhor no individual, que isso vai resultar nessa prática que o apóstolo Paulo está tratando aí com os romanos, sobre eles terem essa maturidade de administrar as situações da Assembleia no Senhor, em comunhão com o Senhor. Porque pode ser, né, que aí pensando aí nos judeus que tinham esse pensamento de um representante, né, um ser humano aqui do meu lado que vai me representar para resolver tal situação, já na igreja, ela já é um formato diferente, né? São todos responsáveis diante do Senhor para tratar aquele assunto. Então, o apóstolo Paulo mesmo, ele foi o depositário, né? Ele foi aquele que recebeu, né, inclusive os mistérios de Deus, né, lá no terceiro céu. Então, ele foi e revelou isso, né, escreveu para os santos. E então, os santos recebendo essas verdades, é aí que é necessário nós termos a maturidade da gente aprender e viver essas verdades, né? E entender de que o apóstolo Paulo, ele é um instrumento de Deus para que a gente possa usufruir dessas responsabilidades, incluindo, né, tratando dessa questão onde é a minha esfera, né? Como homem, como mulher, na assembleia, em casa e por aí vai, no trabalho, tudo isso que envolve, né, inclusive o mistério e piedade que foi revelado, toda essa verdade que já foi revelada, está na palavra, já foi revelado, não tem mais nada novo a se revelar. Então, os apóstolos foram instrumentos de Deus para fazerem essas revelações, né,
dando ênfase aqui ao apóstolo Paulo, mas olha só a necessidade que ele passa para a Assembleia, que aí a gente pode aplicar para todas as assembleias locais, a importância de aprender, né, de entender que cada irmão é um instrumento de Deus e de como a gente tem que tratar todas as coisas no Senhor e não ficar dependente de irmão ou de pensamentos dos homens ou pensar do como eu acho melhor, não. Como é que o Senhor está dizendo que tem que ser, né? Que aí a gente vai aprender isso por meio da palavra. E quando não é desse jeito, é aí que está a confusão. Lendo esse texto mesmo do irmão Bruce, aí eu lembrei do caso lá de 1 Coríntios 5, né? E aí tem um versículo no versículo, no 1 Coríntios, capítulo 5, verso 2, fala assim: estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. O apóstolo Paulo, ele trata nesse tom aqui de repreensão, porque a Assembleia deveria ter a maturidade de saber que eles já tinham que ter feito essa ação. Que eles já sabiam, eles não eram, vamos dizer assim, inocentes. É a primeira vez que acontece, eles não poderiam falar assim, a gente não recebeu orientação sobre isso. Deus já mostrou para aquela assembleia, naquele período, qual era a maneira de agir diante daquela situação. Não era uma coisa estranha para eles. Mas aí, por causa do que o apóstolo Paulo fala aí, né, estáis inchados, ou seja, né, tá com o ego elevado, e todos esses sinônimos relacionados a essa questão, mostra que eles não, mesmo recebendo de Deus, e aí lembrando, por meio do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos, eles estavam inchados e não tiveram essa maturidade. E aí passa mais alguns versículos. No versículo 6, olha o que o apóstolo Paulo coloca: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Não sabeis. Ele fala no tom. Vocês já não sabiam disso? No versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer, e aí continua. Mas eu estou trazendo esses versículos aqui, diversificados nessa passagem, para mostrar, olha o tom do apóstolo Paulo tratando aqui com os coríntios, essa forma assim de repreensão. Vocês não sabem disso? Já por carta vos tenho escrito isso? Então vocês já tiveram essa revelação e não estão seguindo. Ou seja, vocês precisam ter essa autonomia, dessa dependência de fazer a vontade do Senhor, porque a revelação vocês já têm. Então imagina, é como se fosse uma criança, né? Quando a gente está crescendo, e aí o nosso pai, a nossa mãe nos fala assim: você não pode fazer isso, não toca nisso. Aí a gente vai lá, acaba tocando. O que é que o responsável fala? Eu não falei para você ontem para não tocar? Olha o tom como tá diferente. Não tá como na primeira vez que fala assim: filho, não pode tocar aqui por causa disso, disso e aquilo. Aí o filho ouve, vai lá e toca. Aí não vai ser da mesma forma, né, o ensinamento. Vai ser uma forma agora mais dura. Então o apóstolo Paulo, ele tá nesse tom com a Assembleia de Corinto, porque ele já tiveram essa revelação. Então, irmãos, isso mostra que, né, a gente vivendo na graça, a gente vivendo no amor de Deus, vivendo na alegria do Evangelho, a gente vê também a importância do nosso senso de responsabilidade para com Deus nessas questões, né, de que imaginar de que todos nós temos a nossa vocação celestial, nós temos a nossa carreira a cumprir, porque o apóstolo Paulo, como ele diz lá em 2 Timóteo, né, ele fala cumprir, né, cumprir a carreira, guardei a fé. Ele fez o papel dele.
de que foi um instrumento de Deus para trazer esses mistérios, né? Foi um privilégio que ele teve, muito grande, né? Por isso, mas ele já cumpriu o seu papel. E agora nós temos o nosso papel, que é justamente andar nessas verdades a qual já fomos para nós revelados, né? Como diz lá para finalizar aqui minha fala, lá em Judas 1, versículo 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Que aqui numa tradução melhor, pela a fé com artigo, que não é a fé aqui não é no sentido dessa energia espiritual, né, da fé do crer, mas é a fé de todo o corpo de verdade revelada por Deus para nós, de olha só, foi dada aos santos, nós já temos todas essas verdades. Então a gente precisa ter essa responsabilidade da gente aprender, lembrando, no Senhor, na dependência do Senhor, e poder andar nessas verdades também no Senhor. A gente aprende no Senhor, executa essas verdades no Senhor e tudo é no Senhor. Quando é assim, vai tudo bem. Mas aí quando a gente tira os nossos olhos do Senhor para talvez olhar para nós mesmos, olhar para algum irmão que a gente admira, né, quando envolve questão de ensinar doutrina, isso é um perigo. Porque, lembrar, todos nós somos instrumentos de Deus, mas o Senhor tem a primazia. O Senhor que faz todas as coisas, que nos revelou todas as coisas. E nós temos o privilégio da gente ser os divulgadores dessa verdade, né? De falar dessas verdades, de viver, de falar. É um privilégio que nós temos, né? Que até lendo um texto do irmão Bruce, de Apocalipse, ele até fala de que, né, os anjos, eles não têm esse papel nessa dispensação da graça. Isso é um privilégio só da gente. Tanto de viver a doutrina, de falar da doutrina, de falar do evangelho, é um privilégio só nosso. Os salvos e redimidos por Cristo. Amém. O irmão Weber colocou o versículo aí de Provérbios, muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Então, o primeiro conselho, né, é do Senhor, sempre. A gente está atento a isso, né? Mais acima lá no texto, o irmão Bruce, ele cita a questão que o apóstolo Paulo aborda sobre os mistérios, né? Que na epístola de Romanos não é tratado desse ponto. Sobe mais lá em cima, por favor, irmão. Ali, ó, tá mistério ali, negrito aí. Prometendo que quando chegasse a eles, lhes daria a plenitude da bênção de Cristo, o que ele não expôs nesta carta. Esta é uma referência à verdade do mistério, que foi uma revelação especial dada a ele e a outros apóstolos e profetas para comunicar aos santos. Ele menciona isso no capítulo 16, verso 25. E aí eu lembrei justamente do início do livro, que a gente já viu, mas é bom a gente relembrar. Eu até abri a página aqui, vou passar aí no chat e o irmão compartilha na tela rapidamente, numa nova guia, que mostra uma tabela.
Aí diz assim: o desenvolvimento da verdade nas epístolas de Paulo. Há uma progressão distinta da verdade em conexão com nossa identificação com Cristo nas epístolas doutrinárias de Paulo. Elas são. Aí a gente vê ali Gálatas, que coloca ali o cristão em associação com Cristo, em crucificado e morto. Aí chega a epístola aos Romanos, que aí tem crucificado, morto, e aí já tem um acréscimo aí, que é sepultado. Estamos sepultados com Cristo. E aí Colossenses e Efésios, que são as duas epístolas que colocam o cristão, né, ao lado do Senhor nos céus, porque Colossenses tem morto, já não tem crucificado, mas tem morto, sepultado, vivificado e ressuscitado. E Efésios tem vivificado, ressuscitado e tem um acréscimo aí, que é o mais alto ainda, né, que é o assentado com Cristo, nos lugares celestiais. Então mostra pra gente aí, relembrando, né, como cada epístola mostra certas características que envolvem, inclusive, o mistério, né? Fala do cristão crucificado, morto, sepultado, vivificado, ressuscitado com Cristo, que são coisas que foram reveladas para nós, né, nesse período da igreja, inclusive pelo apóstolo Paulo, porque perceba que todas essas epístolas aí foram escritas por ele, né, como instrumento de Deus. Então, são coisas que são coisas novas, né, em comparação com o Antigo Testamento. Porque é falado, por exemplo, Isaías 53 fala de que, né, o Senhor levaria os pecados de muitos, mas não fala dessa associação, dessa forma como é tratada aí. Então, é uma coisa nova que a gente tem, que é o mistério revelado, e é legal saber as etapas que cada epístola tem, inclusive, né, como Efésios é o máximo dessa questão de botar o cristão assentado ao lado de Cristo, que é onde a gente está, e a gente vê isso pela fé. Mas aí, com foco aos Romanos, né, perceba que traz os aspectos de morte, porque a Epístola aos Romanos é praticamente o livro para explicar o Evangelho. Então fala da obra de Cristo na cruz, da sua morte, o que isso causou, né? Principalmente em Romanos 6, quando fala de que que estamos, né, mortos com Cristo. Perdão, não é isso não. Peraí. Eu não gosto de ficar. Eu prefiro ler, para ter certeza. Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aí chega o versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Trazendo aí um aspecto do poder do Evangelho da graça em nós, né? Então é isso. O livro também, irmãos, há muitas há tabelas desse tipo que é bom, né? Para fazer até um mapa mental e a gente saber, né, os diferentes aspectos dessas epístolas. É isso. Cláudio Mar colocou aqui Provérbios, capítulo 16,
Versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Continua aqui. Note que ele menciona cheio de bondade, antes de ser capaz de admoestar uns aos outros. Para admoestarmos com eficiência, primeiro precisamos ter corações cheios de bondade para com aqueles a quem procuramos ajudar. E também precisamos ter o conhecimento prático dos princípios bíblicos sobre a situação da pessoa. Sem essa graça e conhecimento, poderíamos causar danos à pessoa e agravar o problema. Capítulo 15, versículos 16 e 17. Paulo tinha outra razão para ir até eles. Isso porque ele tinha sido oficialmente empregado. Nota de rodapé de Nelson Darby. Tinha sido empregado por Deus como um ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Ele tinha uma comissão especial de Deus para os gentios. As referências estão aqui. Como eles eram predominantemente uma assembleia de gentios, se não exclusivamente gentios, pois Cláudio César expulsara todos os judeus de Roma, Atos 18, 2. Paulo sentia que deveria se certificar de que a oferta dos gentios pudesse ser aceitável para Deus. Isto é, que eles ficariam diante de Deus em toda a verdade do Evangelho e do mistério. Ele acrescenta, santificada pelo Espírito Santo, porque ele entendeu plenamente que esta obra entre os gentios era realmente uma obra de Deus pelo Espírito. E ele queria dar a Deus o crédito pelo que ele havia concebido. Paulo estava, portanto, justificado em seu desejo de ter glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Se houvesse alguma dúvida se ele realmente tinha essa comissão, isso poderia ser facilmente resolvido pelas suas provas. Ele disse, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios, por palavra e por obras. Isto é, ele não quis comentar sobre o que os outros estavam fazendo para o Senhor, mas daquilo que ele sabia em primeira mão pelo Senhor, trabalhando por meio dele. Houve uma demonstração de força de sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo. E isso acontecera em muitos lugares, desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, norte da Macedônia, no mar
Adriático. Essencialmente, isso aconteceu em todos os lugares onde ele pregou plenamente as boas novas de Cristo, de o Cristo. Detalhe aqui. Este é um relato da extensão geográfica de seu ministério, não da ordem cronológica do mesmo. Versos 20 a 21. A intenção de Paulo era continuar pressionando os gentios com o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado. Seu ministério consistia mais em penetrar em novas regiões e deixar o trabalho de pastoreio e de ensinar seus convertidos a outras pessoas. Ele não tinha intenção de trabalhar onde outros haviam trabalhado e edificado sobre o fundamento que é Cristo. 1 Coríntios 3,11. Ele cita Isaías 52,15 para mostrar que o princípio de alcançar os gentios dessa maneira era segundo Deus, como está escrito: aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. O ministério de Paulo não foi o cumprimento desta profecia. Ele não diz que foi, afirmando apenas que o princípio sobre o qual ele agiu estava de acordo com o que havia sido escrito no Velho Testamento. Como regra geral, quando algo do Velho Testamento é cumprido no Novo Testamento, isso é declarado. Veja Mateus, capítulo 1, versículo 22, 2, 23, João, tem as referências. Algumas aqui. Versos 22 a 24. Sendo assim ocupado no serviço, Paulo, que muitas vezes procurara oportunidade para vir a eles, disse: muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Compare o capítulo 1, verso 13. No entanto, tendo sido especialmente comissionado com um ministério para os gentios, Paulo esperava que uma ocasião se abrisse para que ele viesse a eles em breve. E agora, como seu ministério de apresentar o evangelho em novas áreas estava em grande parte concluído nestas regiões, Ásia Menor, Turquia e Acaia, Grécia, ele estava livre para avançar em novas regiões e assim chegar até eles em seu caminho para a Espanha. Mas Paulo, aqui, versos de 25 a 27. Mas Paulo teve uma última responsabilidade para cuidar, antes que ele fosse para os gentios. Ele estava indo para Jerusalém com a coleta dos irmãos da Macedônia e Acaia, que são províncias do norte e do sul da Grécia, para dar aos pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Lemos sobre isto em 2 Coríntios, capítulo 8, dos capítulo 8 até o 9. Capítulo 8 e 9. Paulo e Barnabé entregaram uma oferta semelhante para os santos de Jerusalém em seus primeiros dias. Atos, capítulo 11, 29 e 30. Parece haver duas razões para a pobreza dos judeus na Judéia. Houve uma grande fome naquela terra. A vida comunitária que eles haviam praticado em Jerusalém os deixou sem terras e meios para se sustentar. Referência aqui de Atos. A gente vê isso lá em Atos, capítulo 2,
44 e 45, e no capítulo 4, de 34 a 35 versos. As Escrituras não dizem que isso foi algo que o Senhor pediu para que fizessem. Os gentios, crentes, estavam realmente bem satisfeitos em encaminhar a seus irmãos judeus essa oferta, porque eles se viam como devedores para com eles. Eles haviam participado de suas coisas espirituais. Tradução brasileira. As Escrituras, a presença do Espírito, as Escrituras, a presença do Espírito de Deus, etc. E achavam que era justo que lhes enviassem alívio em coisas temporais. Verso 28 e 29. E havendo-lhes consignado este fruto, colocado a oferta em suas mãos, Paulo pretendia realmente ir aos santos romanos a caminho da Espanha e prometeu dar-lhes a plenitude da bênção de Cristo quando lá chegasse. As versões King James e Almeida Corrigida acrescentam a palavra evangelho. A palavra evangelho de Cristo. Mas ela não está no texto grego. Paulo havia acabado de expor a verdade do evangelho para eles nesta mesma epístola. A plenitude a que ele se refere aqui é a verdade do mistério para completar a revelação cristã da verdade. Colossenses 1:25. Ele menciona isso no capítulo 16, versículo 25. É uma revelação especial da verdade sobre Cristo e a igreja. O senhor Darby menciona que não há registro de que Paulo tenha chegado à Espanha. Tem aqui a referência do livro que o irmão Brucias coloca. Já são 9h38. Se houver algum comentário, os irmãos fiquem à vontade. Eu creio que para a próxima reunião a gente pula aqui, né? E aí temos esse tema, um pedido triplo de oração. Uhum. Dá só um comentário nessa parte final aí que a gente acabou de ler, né? Esse trecho. E pegando tudo que foi falado até agora aqui, né, a gente percebe a importância, né, claro, do apóstolo Paulo sendo instrumento de Deus, do Senhor Jesus Cristo, para trazer essa revelação, a revelação do mistério, né, foi dada lá no início da igreja, trazendo, né, todo o entendimento do que é a igreja, a ordem dada à igreja, né, toda essa revelação, que aí no caso aí, né, foi comentado que ele pretendia trazer isso, né, mas de forma melhor, mais pormenorizadamente, acho que é assim que fala, não sei, lá para os romanos. Mas percebam, meus irmãos, que a palavra de Deus sempre fala que esse mistério, isso que foi trazido, que é novo, que foi novo, né? Que não tem nada a ver com Israel ou com a religião judaica, a gente sempre tem que lembrar
do que o Senhor Jesus falou, que não se põe vinho novo em odres velhos. Então, o vinho novo é colocado em odre novo. E essa coisa nova aí foi trazida pelos apóstolos e profetas do início da igreja, foi colocado em algo novo, né? Então, tudo que nós temos da ordem do culto, da adoração, que a gente está lendo muito sobre também instrumentos musicais na igreja, como a gente estava estudando ontem, traz esse entendimento. Mas o que eu queria destacar é que a palavra de Deus sempre fala disso, né? Os apóstolos e profetas lá no Antigo Testamento foi dada a eles essa revelação que agora nós temos completa. Mas a gente, né, ao ler as Escrituras, a gente vê pelas Escrituras que o apóstolo Paulo, ele teve esse chamado especial aí, né, para trabalhar assim, com os gentios e para trazer essa revelação aí do mistério, essas boas novas de o Cristo, né, como está relatado ali. Então, o que eu queria trazer para os irmãos é o seguinte: uma das coisas que a gente percebe quando os cristãos começam a se tornar cristãos judaizantes e querem voltar para os antigos rudimentos da lei, das coisas que foram dadas para o povo judeu, para Israel, quando eles começam a entrar por esse caminho, como os cristãos ali de Gálatas estavam indo por esse caminho, por causa de alguns que estavam se intrometendo no meio deles ali, né, querendo que eles se circuncidassem e tudo mais. Quando a gente percebe cristãos assim nessa linha, nessa direção, a gente vai perceber sempre que eles vão menosprezar, desprezar e até, vamos dizer assim, querer negar o ministério do apóstolo Paulo. O ministério que eu falo, né? Todo esse ministério que foi relatado aí, foi feito esse resumo aí, que a gente acabou de ler, das suas viagens, da sua pregação do evangelho, de como ele trabalhava. Então, menosprezar, desprezar e não até mesmo não aceitar o ministério dele, aí no caso, o ministério escrito dele, através das epístolas, como sendo a palavra de Deus. Coisa que a gente até, né, até mesmo os apóstolos, como o apóstolo Pedro, reconhece isso, né, na sua epístola lá, em 2 Pedro, ele reconhece que os escritos de Paulo é ali, né, a palavra de Deus. Em outros textos também é falado. Então, esses cristãos judaizantes, ou os cristãos que vamos dizer assim, não aceitam, né, a ordem que Deus deu à igreja como estabelecida pelos apóstolos e profetas lá no início, geralmente eles vão fazer esse ataque ao apóstolo Paulo e vão querer tirar de Paulo, né, como é que a gente pode falar, essa autoridade que foi dada por Deus a ele, até mesmo de apóstolo. A gente, na epístola, no segundo capítulo, ou na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, né, ele até trata sobre isso, e naquela época ainda, já no início, havia aqueles que se levantavam contra ele, questionando, né, o apostolado dele. Imagine hoje como essa coisa se desenvolveu, né, e nós temos hoje cristãos a ponto de afirmar que os escritos de Paulo não é a escritura. Estou falando isso aqui para os irmãos ficarem cientes, ficarem atentos, porque quando você vê, né, um cristão começar a atacar muito aquilo que Paulo escreveu e a pessoa do apóstolo Paulo, ou a própria pessoa do apóstolo Paulo, pode ter certeza, né, que ele está contaminado com má doutrina, principalmente a doutrina legalista, né, que volta aos princípios da lei, né, porque os ensinos de Paulo, né, que trouxe esse entendimento claro, essa luz maior de que a igreja não tem nada a ver com Israel e que
que a lei mosaica não foi dada para a igreja, mas para Israel. E a gente aqui não quer dizer aqui que a lei mosaica não é boa e também não é válida, não estamos falando disso, mas ela não serve para salvar, nem não salvava nem na época dos que era aplicada entre os judeus, e muito menos, quanto mais agora com a igreja, nessa época da graça, com essa luz que nós temos mais ainda de entender que a salvação vem por graça, por meio da fé, né? Não é por obras. Então a gente fica atento a isso, porque eu tenho visto isso, né? Já vi um ou outro caso, quando eu conheci essas verdades, os irmãos chamou a atenção disso, mas eu não via muito, né, esse ataque. Mas hoje se aumentou muito e está de uma forma mais incisiva. Então a gente tem que estar atento, porque quando a gente vê isso, a gente já temos como discernir, né, o espírito que está agindo ali, e qual espírito aquela pessoa está falando, e ter uma atenção maior e ver se ele não está com contaminação nessas coisas judaizantes, legalistas, né, e outras má doutrinas. Só isso aí, irmãos. Esse é para a próxima semana, se o senhor permitir. Próxima terça-feira. Irmão Heber, poderia agradecer, irmão? Sim, vamos à graça. Nosso Deus e Pai,